O Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, tomou uma decisão em cima de uma ação com essa arguição, o movimento dos sem-teto, o PSOL e a rede. A discussão, população em situação de rua. Não há lugar por onde a gente passe, nos grandes centros. O problema social de primeira grandeza exige um tratamento complexo em situação de rua, que é de 2009, tem 13 anos, 14 anos, e simplesmente uma série de coisas estabelecidas por aquela política, que são os estados, os 15 municípios, está longe o Brasil de ver essa política ser adotada do jeito que ela foi prevista, né?